Sou o Denver Felix Prime Connect. Conecte-se com máquinas e fale com pessoas. Estou aqui com a Fabiane Polé. É isso? Polé. Ou Fabiane Pauletti? Quando a gente vai falar em português, acaba falando do Pauletti, verdade. É isso. Vamos lá, vamos começar com a pergunta que eu faço sempre para os nossos entrevistados. Quem é Fabiane? Fabiane é uma brasileira que mora já há 16 anos na França. Sou curitibana. Vim para a França pelo coração. Então, muito do que eu sou hoje está relacionado com a França. E o que te levou assim a questão da França? Por que França? A França, o exterior estava no meu radar. Como todo jovem brasileiro que quer estudar no exterior e tal, eu tinha esse sonho, mas a França não estava no meu radar. E, na verdade, foi numa viajando pela primeira vez sozinha, no Rio, que eu conheci o meu marido, um francesinho. Um francês. E tem filhos? Temos 2 filhos, Ana Carolina e o Charles. E o que eu, inclusive, trouxe no livro foi essa possibilidade de entender como que o assunto língua, e eu aplico isso com eles, pode estar no nosso cotidiano, porque eu entendi, na verdade, o quanto a gente pode perder tudo ou começar de novo, não importa, mas se você conhece línguas, se você conhece outras línguas, rompe muitas barreiras, você vai além das barreiras. E, claro, quando nós falamos da questão de romper barreiras em relação à língua, eu sempre falo nas gravações a respeito da IA. Eu sempre gosto de fazer essa ligação. Hoje, com a tecnologia na questão de idiomas, que não para de crescer, está aí. O que você tem a dizer a respeito de estudar línguas para romper barreiras, e a tecnologia tem contribuído para isso? O que você tem a dizer em relação a esses dois pontos? Tem contribuído e tem contribuído muito, mas a pessoa tem que ter uma pegada para isso. Na realidade, as pessoas pensam que elas vão conseguir chegar num outro país e fazer como elas estão, por exemplo, só turistando. Aí você vai conseguir pegar o telefone e ir conversando e traduzindo, e existem N coisas interessantes sobre isso. Mas isso é num contexto temporário. Sim. E perde a essência, né? Adianta. Para a situação do turismo, para ir fazer talvez algo pontual no exterior, falando uma outra língua, é muito útil. Agora, por exemplo, a pessoa se iludir que ela vai morar num outro país e ela não vai precisar aprender direito a língua, aí é um problema. Mas na minha época, para eu começar justamente, eu comecei na França sem falar francês. Então eu busquei no Brasil, então me casei e demorei um pouquinho para vir, justamente, e daí busquei algumas ferramentas locais para buscar já ter um conhecimento, não uma fluência, muito pouco tempo, então tive que fazer isso aqui na Europa. Quando eu estava no Brasil, e nessa época ainda, porque já são mais de 16 anos de França, os recursos eram mais limitados. Para a gente buscar vocabulário, tem toda uma questão do listen, do escutar. Então, o que eu tinha no Brasil, nessa época, era bem mais limitado que hoje, com internet, com IA e tudo. Agora, depende da pessoa. Se ela consegue sacar a ideia que aprender línguas é muito mais do que simplesmente buscar falar alguma coisa, que atrás da comunicação e o que gera de conexões e transformações, você realmente aprender uma nova língua, ela pode usar as novas tecnologias para contribuir nisso. E Fabi, posso chamar de Fabi? Claro que sim. Posso, né? Vamos lá, então. Fabi, uma brasileira na França, o que você tem a dizer sobre isso? Quais foram as suas dificuldades em relação à França, embora casada com um francês, como você foi vista, como é vista, como é que é isso? Existe todo um contexto, né? Tanto que a minha atividade, desde que eu saí do Brasil, então eu falo muito isso quando eu vou falar sobre esse contexto no exterior, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. Não. E eu tive a grata
ideia de não querer esconder tudo isso, não querer deixar de lado. Nunca tive problemas de dizer sou brasileira. Então, todas as minhas atividades, o que eu fui buscando fazer na França, sempre tiveram uma conexão com o Brasil. E as pessoas quando sabem que a Fabi mora na França e faz um trabalho voltado, acredito que essa ligação França, Brasil e outros países, há muita procura, há muita curiosidade de saber, Fabi, como é que é morar aí na França, como é que dá para viver, com quanto dá para viver? Essas perguntas são básicas, né? Você que está nos assistindo, estamos falando aqui de Braga, Portugal, mas é uma pergunta que as pessoas que estão de fora ficam desesperadas, ficam assim, quanto que é para morar aí, quanto que eu vou gastar? E isso é muito peculiar, porque obviamente vai variar de pessoa para pessoa, como que aquela pessoa vive, que padrão de vida aquela pessoa já tinha e ela vai buscar ter. Isso tudo é um conjunto. Eu lembro quando eu cheguei aqui, exatamente há 8, vamos fazer agora 8 anos, eu fiquei assustado porque quanto que dá para viver? Eu jamais vou falar para você quanto que dá para viver aqui, por quê? Eu não sei o seu padrão de vida, eu não sei de onde você está vindo, quem é você. Então me fala um pouquinho dessa questão da França, porque de Portugal eu já sei, né, estando aqui, mas na França, como é que é? É a mesma coisa com... a mesma ideia, né? É a mesma ideia. Na verdade, tem um trabalho que eu faço junto com pessoas interessadas em fazer seja uma expatriação, seja imigrar, né, seja para a França ou para outro país. O meu foco é França hoje. Então, porque nesse processo, desde a minha chegada, eu tive contato com diferentes tipos de brasileiro. Okay. Então, que vieram de maneiras diferentes, né? Expatriados que vieram por intermédio de um trabalho, por intermédio de uma conexão mais organizada, casais brasileiros que vieram, já tive também a oportunidade de ter, por exemplo, brasileiras que vieram para estudar e que entenderam que queriam ficar e fizeram um caminho para se organizar para ficar. Eu vim, então, a minha facilidade, e isso é muito importante quando a gente sai, principalmente quando a gente sai do país, e que a gente deixa tudo. A gente vai deixar a nossa língua, a gente vai deixar a convivência com os parentes, o trabalho. Eu já tinha uma carreira no Brasil, muitas pessoas que vêm também nesse mesmo cenário. E a gente desaprende tudo também, porque existe uma cultura local. É um recomeço, né? Um recomeço. E o recomeço muitas das vezes acaba doendo, né? Vamos dizer assim. Né? Nossa, é como a primeira respiração nascendo. Sim. Eu falo que a gente, quando vai morar fora, é como se fosse um renascimento, mesmo. Então, isso significa que, como bebê... A gente não sabe falar, a gente não sabe comer, a gente não sabe. A gente fica dependente das situações externas. Por isso que é tão difícil. As pessoas vêm para o exterior, elas precisam utilizar uma coisa que o brasileiro tem muito, mas elas não sabem direito como, que é a comunicação. Então, acontece esse renascimento, querendo ou não. O brasileiro ele vai tentar utilizar, e ele pode, é isso que é a sacada, é utilizar o que a gente tem de mais forte, que é a comunicação. Okay. Só que existe uma dor muito grande, porque se você chega num país que você não sabe falar a língua... Nossa. E deixa eu falar uma coisa, até na questão da França, né? Eu tive a satisfação de estar eles chamam aqui Bordeaux, Bordeaux, na cidade de Bordeaux, e eu vi que, mesmo você falando ali o inglês, eles fazem questão do francês, né? Eu estou errado. E eu vi isso de perto. Não fui maltratado, de longe disso, mas é uma questão de valorizar a língua local, né? O francês é muito assim ou varia de local para local? Como é que é isso? Olha, Denver, depende muito. Tá? Depende muito. Eu tive a grande oportunidade de estudar na França. Então, quando eu cheguei... Acho que é importante frisar que tem um caminho para isso, né? Então, quando eu cheguei na França, tudo vai muito dos relacionamentos que você decide manter e os ambientes que você prefere estar. Então, tive umas surpresas desagradáveis de conversar com brasileiros quando eu cheguei, e isso pode acontecer com muitas pessoas, que é encontrar pessoas
que já desistiram, já chegaram desistindo, na verdade. Então, quando eu cheguei e conversei foram 3 pessoas diferentes que vieram com a mesma conversa. A brasileira aqui, só faxina, minha filha. Vai te acostumando. Eu lembro de chegar em casa chorando muito. E eu fui conversar com meu marido sobre isso. Ele me pegou assim no braço e falou assim: não é isso. Não é isso, não. Você vai estudar e você vai fazer o que é necessário. Você não se preocupe, não vai ser isso. E na verdade, naquele momento eu entendi o quanto é importante. E eu vi isso no Brasil, tive muitos anjos no Brasil, mas a rede de apoio é muito importante. E se você está no exterior e você não tem rede de apoio, precisa ter. Busque ter. Essa rede de apoio não são pessoas que vão fazer as coisas para você. Não é necessariamente algo que só vai se conseguir com associações ou algo assim. Eu fui nessa linha também, mas não foi só isso. Então eu tive um primeiro apoio psicológico, que era o meu marido, emocionalmente falando: você vai conseguir, vai que eu estou aqui. Mas a realidade é que existem situações na vida que a gente não entende muito porque que a gente escolhe assim o assado, a gente só vivendo para entender isso. Então, eu tive o apoio emocional dele, mas, por exemplo, eu não tive o apoio financeiro, porque muito rápido ele ficou desempregado. Mas é o que te deu a força para avançar, né? Isso é fantástico. Exatamente. E daí saiu um pouquinho do plano inicial, que era eu chegar, estudar, me integrar. Então, eu tive que correr um pouquinho atrás, um pouco mais rápido, mas isso não foi um problema. Quando eu entendi que era a língua, que poderia ser uma conexão para eu entrar e me integrar no país, foi nisso que eu mergulhei nisso. Todos os aspectos da língua, da cultura, eu comecei a olhar as viagens que a gente fazia, os lugares que eu ia conversar com as pessoas, o assunto era aprender francês. E a pessoa hoje que está lá no Brasil ou em outro país, ela tem esse interesse de ir para a França, ela pode procurar você? Como é que é isso? Sim. É o seu trabalho? Você faz isso? Agora é o meu trabalho mais diretamente. Eu fiz isso durante um certo tempo como voluntária, né? Dentro desse processo de começar um caminho na França, eu acabei esquecendo de falar como que eu fiz o assunto o assunto do estudo. Perdão. Vou voltar, deixa eu voltar no gatilho. Fica à vontade. Então, vamos lá. Então, cheguei na França, entendi que o assunto era a língua, então, dá-lhe repetição. Em todos os tipos possíveis e imagináveis. E é o que eu conto no livro. Como que a gente pode pegar o que a gente tem de ferramentas ou de vida na imersão. Então, a gente pode fazer, inclusive, uma imersão sem ser no país. Okay. Essa que é a sacada legal. Então, eu aproveitei e falei, ok, esse vai ser o caminho. E todas as atividades que eu fui fazendo, elas estavam relacionadas à minha língua de origem, maternal. Foi assim que eu consegui os meus primeiros trabalhos. Interessante. E o mais rápido possível, então, eu tive a oportunidade de conhecer muitos brasileiros. Brasileiros que estavam montando pequenos negócios na França, desde uma lojinha. Você começou a se inteirar ali com os brasileiros, comunidade, para poder ganhar, não ganhar essa força, mas para poder interagir, aí sim tomar um rumo voltado à língua, né? Foi uma coisa casando com a outra, vamos dizer assim? Isso, não. Eu diria que eu aproveitei as oportunidades que apareceram, David. Perfeito. Né? Sabe aquela história? A oportunidade é um cavalo que tem o rabo na testa. Eu tenho que estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, né? E tem que agarrar o rabo na hora que ele passou. Okay. Na hora que ele começou a passar, porque terminou de passar, já não dá mais. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Okay. Quando eu comecei a trabalhar, e eu vi como era, então existiu, o meu marido falou, eu te apoio, mas ele ficou desempregado. Então, alguma coisa eu me senti na obrigação de começar a fazer alguma coisa mais rápido e não só ficar estudando. Então, eu fiz 2 trabalhos mais pesados, vamos falar assim, e dali só me motivou mais ainda para estudar. Então, eu fiz, exatamente, fiz colheita, que é um trabalho muito bem remunerado, colheita de uvas. Olha, interessante. Na região do Champagne. Tem essa informação. É um trabalho muito bem remunerado, mas destrói as costas, porque o vinhedo na Champagne, ele é baixo. E quanto tempo, Fábio,
Eu fiz uma colheita. Então, foram 5 dias e meio de trabalho na época e eu recebi cerca de 850 euros. 5 dias. Exatamente. Então, não é uma remuneração boa, mas ela não é fixa, ela é sazonal, ela é por estação. Por estação, sim. E destrói a pessoa. Essa é uma. Teve uma outra que eu fiz em seguida, que foi os saldos de uma grande rede, uma grande marca francesa, que é a Hermès. E a Hermès pega um lugar especial para fazer os saldos e tal. Então, eu fiquei ali fazendo empacotadora. Simplesmente. Então, só que era de pé. O contrato você não pode sentar durante as 8h30 que você está lá dentro. Uma é mexer com as costas, a outra era em pé que também mexe com as costas. Quer dizer, era totalmente físico, braçal, né? Eu chegava em casa, paracetamol, e meu marido fazia massagem nas pernas para eu aguentar. Não só o físico, mas também o mental, porque está atrelado todo aquele movimento, né? Porque com o marido sem emprego, você ali na frente da questão em si para poder levar o sustento. Então tem toda uma... não tem problema. Tem toda uma situação que envolve deixa eu me reinventar, deixa eu ir para frente de batalha, vamos dizer assim, né? Isso foi totalmente encorajador para eu continuar estudando, exatamente. Então eu fiz tudo o que eu podia no primeiro mês. No primeiro mês até o 9º mês foi completamente relacionado ao estudo. E depois eu continuei durante mais 2 anos e meio. Antes de me candidatar para a Sorbonne, esse período que veio em seguida, eu já consegui entrar na área que eu já trabalhava no Brasil, que era em banco, ou instituições financeiras, e foi graças ao português, ser brasileira, que eu consegui trabalhar nessas áreas. Então, olha que interessante. Fui trabalhar numa empresa internacional de transferência de dinheiro. Perfeito. O que eles queriam saber? Onde é que os brasileiros estão? Quanto é que eles mandam para o Brasil? E daí, por isso que eu te falei que eu conheci muitos brasileiros diferentes. Oportunidade. Nossa, porque daí não é só quem está aqui legalmente que envia dinheiro, bem o contrário. É muito mais da outra vida. Que é da via, vamos dizer assim, direta, né? E daí como buscar dados e informações de coisas que não são oficiais? Vamos para frente de batalha, vamos desbravar e vamos buscar informação, né? É isso aí. Fabi, a gente, nessa primeira parte aqui da nossa conversa, teremos aí outras conversas com a Fabi. Só fala um pouquinho para a gente, obviamente teremos a oportunidade para falar do livro, mas fala um pouquinho aqui o objetivo desse livro da sua parte. Acredito que está no contexto da nossa conversa, mas fala um pouquinho, pessoal de casa, a questão do livro, da questão do seu objetivo com esse livro. Falar mais da sua história, encorajar as pessoas, qual é o objetivo principal? Sim, além das barreiras, é um livro de histórias de pessoas normais, pessoas comuns, que entenderam que o que elas estão fazendo no cotidiano, as decisões que elas tomam, as escolhas que elas fazem, podem transformar a vida delas. Perfeito. Então, são histórias extremamente variadas. A minha história, como eu já tenho essa pegada mais do olha como é que eu fiz, então eu quis trazer isso um pouco porque me transformou. O fato de eu entender que a língua, entender bem, falar bem, tudo isso ia mudar o meu caminho na França e ia me trazer para um caminho muito, muito mais coerente para o que eu estava fazendo no Brasil. Então, eu continuei trabalhando como gerente de projetos durante 20 anos. Então, foi mais tempo na França do que no Brasil. E foi graças justamente à língua. Então, eu conto isso, conto como que eu utilizei as ferramentas do cotidiano na França para criar realmente um ambiente de imersão. Essa é a ideia do livro. E como isso me transformou. Na verdade, eu achava que a grande viagem que eu tinha feito era a Fabiane saindo do Brasil no avião e chegando na França. E agora, né? Agora. E, na verdade, no livro a gente entende que esse é um pedacinho. Eu começo o meu capítulo falando justamente da minha chegada no aeroporto. E a maior transformação que eu tive até então com essa decisão relacionada à língua foi justamente o longo caminho
da Fabiane, que chegou aqui, e a Fabiane que está aqui hoje falando contigo. Perfeito. Eu agradeço esse momento. Vamos ter um outro bate-papo. Fique ligado aqui no podcast. Você que quer participar aqui do podcast, ser parceiro, ser um patrocinador, fale comigo, tá aí na telinha. E deixa eu ver se eu aprendi o nome dela. Estamos aqui, então, esse bate-papo com Fabiane Polé. Polé. Tem que fazer um polé. Mas eu vou ficar aqui, por enquanto, no Fabiane Paulette. Perfeito, tá valendo. Mas, Fabiane, parabéns por esse bate-papo, pelo seu tempo. Uma história de superação, de transformação. A própria capa do livro, né, fala muito a respeito disso. A própria imagem, acho que eu não precisa nem ler tudo, já está falando de transformação. E é muito, muito bom ouvir de pessoas que nós, às vezes, nos limitamos nas nossas crenças limitantes. Será que eu posso? Será que eu vou? Será que eu chego lá? E acaba que essas histórias, o podcast ele tem um objetivo muito interessante, que é levar, de fato, para as pessoas esperança, transformação. Eu vejo que eu não estou aqui simplesmente para um bate-papo e acabou. E não. Eu sei que isso aqui vai romper fronteiras, através de vocês, principalmente, com uma ferramenta que é uma ferramenta que hoje existem muitas pessoas que estão deixando de lado devido à tecnologia, mas que sabemos a força do que é um livro. O livro tem sua força. E você, que tem a possibilidade também de fazer história dentro de um livro, obviamente aí entra em contato comigo que tem novidade. Ainda mais você aqui de Braga, Portugal como um todo, a gente pode conversar. Fabiane, obrigado, até a próxima. Gratidão, como sempre. Obrigado vocês de casa e até a próxima.